A graça e a paz, queridos, estamos aqui mais uma vez aqui na nossa sala do Papo no Éden. O assunto de hoje, sem dúvida nenhuma, é um assunto que vai trazer muito aprendizado, com certeza vai trazer para mim, e eu espero que verdadeiramente seja muito relevante para você, um assunto que é cada vez mais desafiador para a nossa sociedade, para nós até mesmo, para a gente como igreja, o desafio é muito grande. E nós estamos aqui hoje, sem dúvida, com uma pessoa que é cada vez mais tem vivido na pele verdadeiramente o que é viver do assunto e tem realmente tido muita bagagem para poder falar do assunto. Nós vamos falar sobre o autismo hoje, o desafio do autismo. E eu estou aqui nessa noite com a nossa irmã Tati. Quero dizer que é um privilégio muito grande ter você aqui, Tati, para esse podcast que eu espero que seja muito enriquecedor para todo mundo. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade aqui para poder falar de tudo que com certeza você tem adquirido como conhecimento. Eu que agradeço, pastor. É uma honra estar aqui, falar desse assunto que hoje, de fato, eu vivo todos os dias, sem intervalo, e a cada dia a gente tem se apaixonado, né, por esse assunto. E eu amo falar do autismo, amo viver o autismo, e estamos aí para poder agregar e falar mais da nossa rotina, da nossa história, do nosso testemunho de vida. Ok. Quem é a Tati? Fala um pouquinho para a gente aí a respeito de quem é a Tati, né? Como é que o autismo entrou na sua vida? Fala para a gente aí quem é a Tati. Então, a Tati é conhecida muito como Tati Faria, Tati Reteté, Tati do Manto. Tati do Manto, Eu sou a Tati do Júlio, a Tati do Oliver. que está aqui com a gente Tá aqui aqui, hoje. depois ele vai dar glória, né? Aqui, Tenho 31 anos, sou casada com o Júlio, maravilhoso. Há 11 anos, esse ano nós vamos fazer para a glória de Deus, 11 anos de casados. E eu sempre falo, né, que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E com certeza o Júlio na minha vida foi um propósito de Deus. E fruto desse propósito veio o Oliver, né, para concretizar, para nos ensinar que Deus ele é perfeito. Então eu sou mãe do Oliver, que é uma criança assim totalmente iluminada, e eu prometi ele que eu iria fazer isso porque ele queria estar aqui, né, inclusive. E eu prometi que eu iria fazer isso, meu filho. Pokémon. Pokémon, hiperfoco dele. Ama. Então prometi que eu iria fazer, fiz para você, meu filho. O grande Oliver, né? Que com certeza tem ensinado muito pra gente também. Muito. É muito. E como o senhor perguntou como o autismo chegou na nossa vida, eu falo que nenhuma família espera um diagnóstico, né? Se eu falar que quando grávida eu esperava ter um diagnóstico, eu estou mentindo. Nenhuma mãe, nenhum pai, eles esperam um diagnóstico. Pelo contrário, quando você descobre que está grávida, né, que a família vai receber uma criança, a primeira oração, sem dúvida, é: Deus, que venha com muita saúde, que o Senhor traga essa criança ao mundo sem nenhum atraso, que o meu filho venha se desenvolver. Ninguém pensa em nada, né? E também é importante falar que também não tínhamos nada parecido na família, então de fato não esperávamos. E aí vem o abençoado Oliver para as nossas vidas. E é interessante falar, pastor, que nos primeiros anos de vida, onde se espera um desenvolvimento de uma criança, ele teve esse desenvolvimento normal até 1 ano de idade. Hoje eu entendo que existe dentro do autismo, não somente para a criança, mas para a criança autista, mas para todas as crianças, todos os ser vivos, né? É a poda neural. O que é a poda neural? Todos nós passamos. O senhor passou, eu passei, o Oliver como autista passou, todos nós passamos por ela. Porém, nós, que somos ditos como normais, né? É isso aí, os neurotípicos, né? Quando passam por essa poda, eles não ficam com prejuízos. Tem um podcast que eu gosto muito também que fala sobre autismo, que trouxeram esse assunto, que um determinado músico teve um filho, uma criança, e ele recebeu a criança e o intuito dele, como músico, era treinar aquela criança, aquele ouvido, para ter um ouvido absoluto. Como assim? Ele pegou esses estudos sobre essa poda neural e ele colocou música na vida da criança neurotípica, sem nenhum transtorno. Colocou música na vida dessa criança, muita música, todos os dias, investindo. E aí, quando essa criança passou pelas podas, ela não perdeu. E o que ele investiu, ele conseguiu colher. A criança se desenvolveu, virou um adulto, um adolescente, um adulto,
com um ouvido absoluto. Ou seja, nós passamos por essas podas e nós não temos prejuízos. Nós passamos por ela e não percebemos nada. Diferente do autista, do autismo. Quando essa poda vem também prejuízos gigantescos. Como assim? Oliver se desenvolveu dentro do esperado, até 1 ano. E eu sempre brinco com algumas mães, né, com alguns profissionais, que quando ele fez 1 ano, parece que foram lá e viraram uma chave. No outro dia, o menino já não comia as frutas que comia antes, junto com aquela poda. E a primeira poda neural, ela vem com 1 ano de idade. Instantaneamente assim? Foi. Exatamente assim. Onde comia tudo, comia todas as frutas, inclusive até hoje ele não come, ele tem a seletividade alimentar. E quando veio essa primeira poda, eu já observei que alguma coisa tinha mudado. Mas nunca imaginei que poderia ser autismo. Afinal, né, toda criança tem seu tempo, não é verdade? A criança vai comer o que ela gosta. A gente não come nem tudo que a gente gosta, a gente é seletivo. Então tem muito disso também. Só que os anos foram passando, né? 1 ano, já observei que tinha algo assim, mas nada anormal, né? Falou cedo, andou cedo, tudo dentro assim do esperado. E aí quando ele fez 2 anos, nós percebemos que ele não tinha tanto interesse de conversar com a gente como as outras crianças. Antes de falar papai e mamãe, ele falou A, E, I, O, U. E os pais, como verdadeiros pais, é muito inteligente, coisa linda, Jesus. Nunca imaginávamos que tinha algo ali. Eu até brincava com o Júlio, puxou a mãe. Ele sempre falou, né? Eu preciso explicar isso porque tem autistas que não falam, que são não verbais. Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma criança com, acho que 5 anos, que não falava ainda. Exatamente. Não fala ainda. Até uma matéria que eu estava vendo na televisão. Não verbal. A gente já pensando no assunto aqui, né? A gente começa a estudar um pouco. Uma criança não verbal, e a mãe disse, não, ele não fala, né? Ele tem 5 anos, ele não fala ainda, por causa da questão autista. Né? Isso aí, porque são níveis, né? Hoje em dia a gente está usando bem menos. Né? Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. O que é isso? A criança nível 1, ela não demanda tanto suporte. Ela consegue fazer as questões do dia a dia tranquilamente. A nível 2, ela precisa de um pouquinho mais de suporte, mas ainda faz. A nível 3, ela já não consegue fazer as coisas diárias sem o suporte da família ou de um cuidador. Né? Totalmente, exatamente. Só que ela é treinada, né, com as terapias, a gente vai falar mais sobre as terapias, ela é treinada para que isso venha diminuir, isso aí, né, e desenvolvendo. Eu acho que a respeito até do Oliver, eu lembro que, na verdade, a descoberta de vocês foi logo quando se iniciou a pandemia. Foi. Não é isso? Não foi? Antes. Um pouquinho antes, porque eu lembro que a gente, na verdade, ainda a gente estava nesse processo de fechar a igreja. Né? Foi quando a igreja começou a entregar os elementos, né, nas casas, né? E aí foi quando pela primeira vez eu vi o Júlio, né, chorar pela primeira vez na vida, desesperado, porque eu cheguei na casa de vocês para deixar os elementos da ceia, né, porque a gente entregou nas casas, e ali eu vi o Júlio chorando, né, aquela coisa toda. Meio uma crise. Não imaginava, como você falou, né, tanto você quanto o Júlio, não imaginava, tanto que eu lembro que vocês falaram, pastor, nós já oramos em tudo quanto é jeito, né, que eu acho que, né, num momento como esse, até para a questão espiritual, a gente leva também. Muito forte. Pela inexperiência, né, de vocês, a minha, né? E eu lembro que a gente orou ali e logo depois disso veio a descoberta, né? Exato. Como é que foi essa questão aí dessa descoberta? E agora? Descobrimos. Então, para chegar no diagnóstico, eu preciso falar que não foi tão fácil, né? Sim. Que eu disse, ele sempre falou, ele não tinha prazos assim muito visíveis, né? Eu sempre gosto de falar que se ele não fosse nervoso, até hoje, eu não teria o diagnóstico. Teria essa facilidade de aceitação? No caso, assim, por exemplo, vocês começaram a imaginar que tinha alguma coisa, como você falou. Tinha alguma coisa. Mas, por exemplo, de alguém de repente chegar e dizer assim, já passou para pensar que o seu filho pode ser um autista? E como é que... Quem dera. Né, porque eu fico imaginando assim, porque eu acredito que tem pais que até, na verdade, tem um certo tipo de resistência até para aceitar isso. Sim. Não sei, você principalmente está na área. Né? Como é que foi isso, cara, para você, cara? Engraçado que não. Ninguém chegou para a gente e falou assim, olha, observa aqui, observa ali, porque de fato não tinha ninguém no nosso meio que tinha uma criança autista ou que vinha trazendo esse assunto. Não tinha.
E assim, se falassem, eu falo, não, gente, mas ele fala. Ele tá aí tão bem, porque na nossa cabeça, antigamente, nós vimos autistas assim, uma criança, uma pessoa doente, totalmente doente, que não é funcional em nada. E aí, com 2 anos e meio, a gente percebeu que tinha alguma coisa, um nervosismo ali a mais. Eu perguntava às meninas da igreja, às amigas, a minha irmã, gente, todas as crianças são assim. Tati, todas as crianças são assim, ele tem o Tudo jeitinho dentro da dele. normalidade, Não, né? fica calma, é criança, é o jeitinho dele. E aí eu e o Juliano sempre ficava, não, será que realmente é o jeitinho dele? Conversando com a minha sogra, ela sempre falava assim comigo, antes do diagnóstico. Ele puxou muito o Júlio era assim, irritado. O Júlio chegava da escola bíblica, pequenininho, com fome, né? E o almoço não estava pronto, e a mãe dele falou que ele chutava as coisas porque ele estava com fome. Ah, esse menino é nervoso, vamos levar ele. Tomou uns couro por causa disso também? Muito. Né? Chegaram a levar no neuro na época, né? Só que ele é de 1985, com 5 anos, 1990. Não falava-se como hoje. Os critérios de diagnóstico... Até hoje ainda existe ainda tem uma barreira muito grande, mas nós já avançamos muito. Porque o critério de diagnóstico está muito amplo hoje. Então, isso ajudou muito, facilitou. Então, assim, quando eles levaram, não, ele só tem um problema de nervo. Deixa ele quietinho na dele que vai melhorar. E a gente começou ouvindo isso, vamos esperar. Só que aí eu decidi fazer o desmame, que até então ele ainda mamava, né? O peito. Eu ainda dava o leite materno. Com a tirada do leite materno, nós vimos que não é normal. A criança sofre quando a mãe decide fazer o desmame. Mas nós observamos que era algo muito além. E aí, por conta própria, nós decidimos procurar um neuro. E agora? Quem que conversa para levar em neuro? Tem neuro na nossa cidade? Eu posso confiar nesse neuro? O diagnóstico mesmo, né? E aí eu me lembro que estávamos decididos a levar, mas nós não sabíamos o que fazer, quem recorrer, quem perguntar, nós não tínhamos noção de nada, nada mesmo. Era literalmente um cego no meio de um tiroteio, não tínhamos uma base. E aí eu conversando, né, com a Bianca, a Bianquinha, que é professora, que também tem uma base, porque tem alunos, né, atípicos. Ela, olha, eu tenho uma mãe que eu posso te passar um contato para você conversar com ela. Passa. Aí essa mãe falou, olha, tem tal neuro, vai assim, fomos. Pedi à igreja, o senhor deve se lembrar muito bem. Com certeza. Ore, porque falaram mal desse neuro e eu preciso que ele seja usado por Deus. E Deus é tão lindo, eu falo que a gente não pode nem reclamar, pastor, porque desde o início Deus preparou tudo. Tudo. E eu me lembro que nós entramos, eu estava com muito medo, porque a fama dele era medicar, simplesmente colocar remédio na criança, e a gente estava com muito medo disso, né? Fizemos um exame, e ele disse assim, olha, eu estou meio em dúvida se é somente altas habilidades, porque o Oliver já chegou lá com 2 anos e meio, pegou um alfabeto móvel que tinha e enfileirou tudo certinho. Para quem começou já falando, eu de cara sem papai e mamãe, né? No caso. Pois é. E aí ele falou assim, eu estou em dúvida, eu preciso de uma avaliação para bater o martelo. E foi assim que eu conheci a atual clínica que hoje nós estamos fazendo tratamento. E aí saí, o que é autismo? Meu Deus, acabou a vida do meu filho. Meu filho vai depender de suporte o resto da vida. O que é autismo? Eu não conheço nenhum autista. Cadê os autistas? E aí começou a nossa busca implacável para esse mesmo neuro, no caso, ele que já diagnosticou, assim, pré-diagnosticou? Não, ele colocou uma interrogação. Avaliar autismo. Investigar autismo. Ele que deu o leque, então, para vocês. Ele deu o norte. O caminho. Entendi. Portanto, ele disse, ele também fez essa ponte, né? Até essa neuropsicóloga, para fazer essas avaliações. E para o Júlio e a Tati, foi diagnosticado, e agora? Positivo. Como é que foi isso para vocês? Olha, eu não vou mentir, porque nem tem como, né? Como eu disse, a gente idealiza uma maternidade perfeita. A gente idealiza um filho perfeito, onde vai ter problemas como toda criança, mas nem tantos problemas. Quando esse diagnóstico veio, realmente a gente ficou bem preocupado. E agora? O que a gente vai fazer? O que está por vir? Eu lembro que o Júlio falava muito assim comigo, ok, hoje a gente está conseguindo, mas daqui a uns anos, o que a gente vai fazer? Essa é a preocupação da família atípica.
Como vai ser o amanhã? Porque são muitos desafios, né? Só sabe realmente quem passa, quem vive. E aí eu lembro que a gente começou nessa. Vamos atrás, é tratamento, o que precisa. Eu comecei a seguir muitas pessoas que falavam sobre autismo, comecei a buscar nas redes sociais, isso também me ajudou muito. Só que o diagnóstico chegou, eu acho que nós fomos tão preparados por Deus, nós tínhamos uma rede de apoio, tanto familiar quanto espiritual. As pessoas da igreja nos abraçaram de uma forma assim tão maravilhosa, excelente, que em nenhum momento a gente ficou desesperado com o laudo. Eu falo que eu, principalmente, né, falando por mim como mãe, autismo, eu me lembro quando eu saí da última sessão, você sabe que eu adoro mandar um áudio, né? Quem me conhece sabe. Eu me lembro que eu saí da última sessão com o diagnóstico em mãos, ainda diagnóstico, não laudo. Eu já mandando um áudio no grupo dos diáconos, porque nós tínhamos passado um tempo precioso no retiro de liderança, né? E eu mandando, e eu me lembro perfeitamente que eu falava, não, é autismo, vamos em frente, nada vai parar a gente, é um mundo desconhecido, mas a gente vai, e bati no peito, é autismo E isso. o Oliver tendo os picos de crise. De né? crise. De crise. Momento Porque, de crise. Principalmente esse momento que a gente foi deixar lá, ele estava em crise. Momento de crise. Por isso que nós vamos procurar algo, porque a gente via realmente que tinha alguma coisa, né? Uhum. E aí eu digo, hoje entendendo, porque já são alguns anos nessa caminhada, é muito normal a família passar por um luto. Quantos anos mais ou menos? 2 anos e meio, ele tem 6. Já tem bastante tempo. A família passa por um luto. Você recebe um diagnóstico, portanto, eu conheço mães até hoje que não aceitaram o diagnóstico. Amigas. Fizeram exames, mas não aceitaram? Faz terapia. Ah, tá. Estou entendendo. A aceitação, né? Exatamente, como mãe. Eu acho que até o tratamento em si, acho que é mais complicado quando não há essa aceitação. Exato, né? não Você flui. principalmente está na área. Eu acho que é isso aí. Não flui. Né? Eu acho que não há tanto interesse, né? Eu penso assim, se não há aceitação, então de repente você também vai ter muita dificuldade de um tratamento mais avançado, né? De um tratamento mais delicado, mais, vamos dizer assim, mais cauteloso até. É isso aí. Né? Então é muito complicado, né? Porque você acaba fechando os olhos para situações que realmente existem. Uhum. Você acaba não vendo erro naquilo, um problema naquilo, né? A aceitação, Tati, não seria, por exemplo, na questão de saber que agora existe uma chave que é virada onde, principalmente os pais, também, vamos dizer assim, entre aspas, vão viver, né, em prol da criança, no caso, porque o acompanhamento tem que, eu acompanho vocês juntos, né? O cuidador é uma coisa assim, impressionante, né? A gente vê um pouquinho você postando aí nas redes sociais. Aí, depois você vai dar uma arroba aí para o pessoal tá te seguindo também aí. Depois nós vamos colocar também aí na gravação também. Né? Mas eu penso assim, o Oliver, né, estava em crise, né? Vocês aceitaram. E aí, como é que foi esse processo aí? Pastor, o medo vem. Uhum. Ficamos com muito medo. A incerteza de um futuro, né? O que está por vir? Como que vai ser? Vamos ter condições financeiras, né, para custear um tratamento? Porque não é só o tratamento, tem a medicação, né? Eu não trabalho, eu fico só por conta dele, então é somente uma renda em casa. Enfim, é uma série de coisas, né? É uma série de medo e incertezas. Mas a todo momento a gente sempre caminha muito junto, eu e o Júlio. Sempre de mãos dadas. Existe o fato, por exemplo, de dentro do cônjuge, por exemplo, alguém não aceitar. Claro, a gente, igual eu falei, a gente começa a estudar um pouco, por causa também do papo que a gente vai bater aqui. Eu vi casos até de marido abandonar. Muito. Muitos casos. Muito. Eu não trouxe os dados, né, a porcentagem, mas é muito. Em primeiro lugar está a síndrome de Down. Em segundo lugar, o autismo. Os pais simplesmente abandonam. E não é só simplesmente em números. Eu vivo nesse contexto de todos os dias de terapia, eu tenho contato, eu tenho amigas dentro do espectro, né? E pais que abandonaram, pais que eu conheço, crianças que eu conheço, o pai abandona. Simplesmente. Porque não aguenta a pressão, porque não quer aquela vida, não quer essa correria. E a carga para a mãe? Aí que vem a sobrecarga. Porque a gente sabe também que o índice, por exemplo, se tratando até dessa responsabilidade, e que para alguns se torna um peso. Por exemplo, o pai que abandona, para ele é um peso. Para a mãe é uma responsabilidade
que com certeza juntos, né? Você está aí com o Júlio que está abraçando, que está junto, que está envolvido, que está cuidando, se torna mais leve. E ainda assim, a gente sabe do compromisso que é, do envolvimento que é. Aí eu vejo, de repente, a gente pensa assim, agora a mãe ficou sozinha com a criança. Eu vi até agora há pouco tempo um vídeo de uma mãe que tirou a vida da criança. E a dela. Né? Eu acredito que até por causa, principalmente, desse suporte. E que, de repente, até não é só pela ausência paterna, mas, de repente, até da ausência familiares, no caso. Exato. Como é que é isso para vocês também? Esse suporte para vocês? O Júlio dispensa comentário, o paizão, a gente está acompanhando aí. Família, como é que é a família, as pessoas ao redor, como é que é para vocês? Meu Deus, foi fundamental, pastor. Se eu não tivesse tido essa rede de apoio, esse suporte, eu falo que hoje eu não estaria aqui. Não tem como. Não tem como. Imagina. Isso eu falo assim, com propriedade do assunto. Não tem como. Sabe aqueles dias difíceis? Que nós temos muito. Né? Às vezes a gente coloca um sorriso no rosto, uma camisa de autismo, para conscientizar. A conscientização, que na verdade esse mês é o mês. Isso aí, 2 de abril. Isso. Mas só Deus mesmo sabe das nossas lutas, dos nossos choros escondidos, sabe? Das nossas idas e vindas na escola, porque a criança neurotípica, ela vai e é muito difícil o pai ser chamado. É só trimestral, né? Ou numa reunião ou outra. A gente não, é diariamente. Recebendo ligações, telefonemas, tá mais agitado hoje, tá mais nervoso hoje, teve uma crise, enfim. Então é bem desgastante. A rede de apoio é fundamental. Fundamental. E assim, o índice, a porcentagem de pais que abandonam essas crianças é muito grande, porque de fato eles não conseguem suportar a carga. Para eles é um peso, para a mãe é uma missão. Imagino. E na verdade não é nem dobrada não, né, Tati? Não. Né? Eu acredito que é quadruplicada. Eu falo que não tem nem como a gente descrever, é só vivendo. Eu fico imaginando, se tem pais que abandonam, por exemplo, eu acompanhei um caso de que, na verdade, o marido largou a esposa porque ela ganhou um neném, normal, só que a criança não dormia a noite direito. E a criança tinha muitos choros, aí a gente sabe que é refluxo, às vezes cólica, né? Eu tenho 2 filhos em casa, a gente sabe disso. E o pai simplesmente decidiu ir embora porque a criança chorava muito à noite e atrapalhava ele dormir. Né? O cavalinho, desculpa a expressão, né? Decidiu ir embora. Então, assim, é claro, não era ovelha minha, né? Era ovelha de um colega que a gente estava acompanhando. E a gente fica, assim, se o pai que tem dificuldade, né, com a criança está chorando, é normal, recém-nascido, está conhecendo muito, começando a entender o que é estar fora, né, do lugarzinho ali, guardado da mãe do ventre. E agora a criança está nesse desafio. Então o pai vai embora, a mãe já fica desesperada. Agora imagine uma mãe sozinha, né, se dando conta agora que tem um filho autista. Com muitas crises. Que de repente, como vocês, né, é tudo muito novo. Que de repente, né, graças a Deus, hoje vocês ainda têm um acompanhamento de um profissional, graças a Deus, hoje vocês têm um plano. Mas imagine agora com uma mãe. Sozinha, sem um recurso, né, de um plano. Né? E aí vem a grande questão também, que eu gostaria até de que você falasse um pouquinho. Como é que foi até para o Júlio isso? Né? Porque o Júlio também fez exame, tudo, né? Vocês, tudo. Ó. Como é que foi para o Júlio isso também? Em relação ao diagnóstico do Oliver, para ele veio uma responsabilidade extra. Eu preciso trabalhar, eu preciso de fato ser o provedor agora, porque nada pode dar errado. Literalmente. Nada pode dar errado, porque agora é medicação. Sem a medicação, com a medicação já temos crises. Sem a medicação, eu me lembro que a primeira medicação, nós precisamos de ajuda. Eu vou deixar para falar sobre isso, sobre esse apoio, nos nossos próximos assuntos, né, nos próximos tópicos. Mas eu me lembro que na primeira medicação nós precisamos de apoio, porque nós não tínhamos o dinheiro para comprar. Então, é tudo muito caro, é tudo muito difícil. E como eu disse, é somente uma renda dentro da casa. Porque, geralmente, a mãe não trabalha. No meu caso, eu não trabalho. Ainda tem aquelas que conseguem trabalhar, né? Conseguem fazer essa divisão. Então, assim, na cabeça dele eu preciso fazer dar certo. E ele começou até a fazer uns extras, né? À noite, para conseguir dar conta, tadinho.
Mas dentro daquela limitação ali. Mas eu falo que Deus, é o que eu disse no início, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Sem dúvidas alguma, pastor. Sabe? O senhor acompanhou a gente desde o início, namoro, casamento, até hoje, né? O senhor fez nosso casamento, inclusive. E lá atrás a gente não entendia os planos de Deus para nós. E vira e mexe que eu e a Júlia a gente senta para conversar da vida, para às vezes colocar algumas coisas em ordem, qual vai ser o nosso próximo passo, contar das batalhas, das pelejas, contar das bênçãos, a gente sempre conversa muito. E há umas 3 semanas atrás nós estávamos conversando como foi o nosso início, né? Que muita gente ficava, não vai dar certo, tem muito pouco tempo, nós casamos com 8 meses de namoro e noivado, uma loucura, né? Eu recém-convertida, não sabia nada, um bebê na fé, acho que nem bebê, não tinha nem nascido ainda. Gerada ainda. Então, assim, eu falo que Deus é lindo. Se o senhor me perguntar hoje, Tati, você se imagina casada ou sem o Júlio, casada com outra pessoa? Não. Eu não me imagino. Falar e tá aí do lado, não me imagino. E é sem brincadeiras, pastor. E a mesma coisa é ele. Nós já tivemos outros relacionamentos, outros namoros, e a gente não se vê com uma família diferente. Por isso que eu digo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Com esse propósito, a vida do Júlio mudou totalmente. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre ele, né? Sobre o diagnóstico dele, porque sim, ele é autista, adulto, porque a gente tem tanta dificuldade para entender que os nossos autistas crescem e viram adultos. Aí que ele entende os coros que ele tomou do pai, os pais sem saber, né? Exatamente. Então a gente tem muito disso, autista, criança. E agora nós temos esse casamento para, assim, só agradecendo ao Senhor mesmo, porque ele me deu um homem, ele me deu um sacerdote. Glória a Deus. Porque olha, para aguentar o que a gente aguentou e ele permanecer, é só o Senhor mesmo. Para moldar o caráter dele todos os dias, fortalecer, porque por muito menos, como o senhor disse, um choro de uma criança, de um recém-nascido à noite, incomoda e desiste. Então eu falo que é uma escolha, todos os dias. E nós dois escolhemos estar juntos para viver esse propósito do Senhor. E depois do diagnóstico do Oliver, nós corremos atrás de muitas coisas, tratamentos, novos médicos, né? Hoje eu faço tratamento dele fora da nossa cidade. E eu comecei a perceber que o pai não era simplesmente nervoso, né? Tem mais alguma coisa. Meu bem, não é possível. Tem alguma coisa aqui, não é possível que vocês só se parecem porque você é pai dele. Vamos em busca de um diagnóstico? E assim, por incrível que pareça, ele aceitou. Foi de boa? Foi. Bom. Eu acredito que ele mesmo já estava vendo assim, deu ruim pra mim. Caiu a casa no meu lado. Não, eu acho que ele já olhava o Oliver e já pensava assim, não tem como eu não ser autista. Na verdade, eu já tinha certeza que ele era. Só que eu não tenho CRM, então vamos em busca de um médico, né? Para bater o martelo, para dar essa carimbada. E aí eu me lembro que nessa época eu conversei com algumas pessoas na área, né? E falaram, olha, tome cuidado, porque em adultos nós temos a dificuldade ainda de confundir o TEA com fobia social. Inclusive na nossa cidade, por ser uma cidade menor, com poucos profissionais, né? E aí eu fiquei com esse alerta. Porque a fobia social você não gosta muito de conversar, de se enturmar, você prefere ficar na sua, mais retraído. Que também parece muito com o autismo, com algumas semelhanças de algumas características. E aí eu optei em buscar uma clínica em São Paulo e começamos a fazer esse diagnóstico. Interessante é que, terminando de fazer o contrato, falaram comigo, olha, vai precisar de 7 sessões. Geralmente é de 7 a 10 sessões, né? 7 semanas a 10 semanas. E eles eram 10 sessões. Ok, né? Fizemos o pagamento. E com 3 sessões, o Júlio foi diagnosticado autista. Eu brinquei com ele, meu bem, você não é autista, não, você é muito autista. Você é muito autista. 3 sessões, 3. Eu participei dessas avaliações como esposa, para dar também, né, a minha voz, a minha palavra como esposa, do que eu vi, os pontos. E com 3 sessões ele foi diagnosticado. Autismo leve, transtorno do espectro autista, e TDAH, que é o déficit de atenção. TDAH já é complicado, né, cara? Imagina. Ele, por si só, já traz grandes prejuízos.
Aí ainda... Porque o autismo, geralmente, ele vem sozinho. É muito difícil. É muito difícil ele vir sozinho. Geralmente, Então, geralmente não é, ele não vem... é, não é, não é normal, então, ser diagnosticado 2 tipos de... Não, é normal você ser diagnosticado com autismo e vir uma comorbidade. Aham. Por quê? Vamos colocar assim, o autismo, o indivíduo foi diagnosticado como autista, com autismo. Com certeza, na maioria das vezes, esse indivíduo, essa criança, esse adolescente, esse adulto, vai ter alguma comorbidade. Geralmente, a comorbidade vem associada ao autismo. Essa pessoa, esse indivíduo, ele pode ter o TDAH, ele pode ter o TOD, ele pode ter o TOC, ele pode ter a impulsividade, enfim, são a depressão, a ansiedade. Ansiedade já vem disparado né, no diagnóstico. Então, sempre, na maioria das vezes, vai vir com alguma comorbidade. Tanto o Oliver quanto o Júlio hoje são diagnosticados com autismo e TDAH. E aí, receber esse diagnóstico do Júlio, um adulto autista, um pai autista. Um filme na cabeça. Eu lembro quando eu bati um papo com o Júlio, ele falou assim, a gente começa a entender muita coisa que eu vivi na infância. Na escola. Na escola. Os colegas, aqueles comentários, né, dos colegas. Das correções dos pais. Exato. Né, das coisas que viveu. Aí as coisas começam a se encaixar facilmente, eu lembro desse papo que a gente teve. Mas aí, que agora foi Júlio, irmão. Foi assim, de certa forma foi libertador. Eu tenho um post no Instagram que eu já deixei fixado lá, né? Família atípica, esposa atípica e mãe atípica. E na postagem dele, de esposa atípica, eu até falei um trechinho de uma coisa que ele falou que, assim, me deixou bem impactada, trouxe muita verdade. Ele disse assim, então, todas as vezes que tinha algum assunto, eles não estavam rindo comigo, eles estavam rindo de mim. Então, isso é muito presente. Hoje é um desafio muito grande para a criança autista dentro do contexto escolar. Tem muito isso, tem muito preconceito. É isso aí que fica hoje. Exato. Como que a sociedade hoje ainda, na verdade, faz para poder administrar essas questões. Né? O meio social que está inserido hoje para uma criança que até mesmo não sabe, no caso do Júlio, que não sabia viver o que viveu, né? Hoje o Oliver tem o privilégio de crescer tendo, né, esse acompanhamento dos pais que já sabem. Mas aí vem o preconceito disso tudo. Por exemplo, né, a gente sabe de história que vocês já viveram, né, preconceito que o Oliver viveu. Infelizmente. Né, um deles que na clínica, né, que vocês viveram, que aquilo ali até hoje no consultório, não sei se você pode falar sobre isso, né, mas como é que foi? Porque para a gente que está acompanhando só, já foi um choque. Agora, a Tati presente lá, como é que foi essa questão do preconceito? Pastor, eu digo que hoje, né, vivendo dentro dessa causa, a gente sabe que o preconceito existe. Uhum. Preconceito racial. Isso aí, não se trata apenas da questão do autismo. Né? Não. No geral, em si, no geral. Uhum. No geral, existe. Só que a gente falar, o senhor falar de um preconceito que o senhor não vive é uma coisa. Por quê? Eu digo por mim. Eu não posso falar por todo mundo. Eu digo por mim. Eu sempre soube que existia preconceito racial. Existe. Mas eu sempre ficava naquela dúvida quando assistia um vídeo. Será que é isso tudo? Será que isso não é por like? Será que isso não é para viralizar? A gente sabe que tem, né? Tem. Pessoas que se aproveitam das circunstâncias para poder se autopromover. É isso aí, para viralizar. Né? Hoje a questão é viralizar na internet. É isso aí. Viralizar. E eu sempre pensava assim, eu sabia que existia um preconceito, né? Mas eu nunca tinha passado por nada parecido. E sabe? E é muito complicado você até pensar, você se preparar para isso. Nós quando entramos dentro do espectro autista, nós ouvimos muito, olha, se preparem, porque tem muito preconceito. E a gente achava que a gente estava preparado. E aí uma dessas consultas, eu nunca ia sozinha, porque era um momento delicado, de crises do Oliver. Então eu sempre andava ou com o Júlio ou com a minha mãe. Sempre com alguma pessoa, né? Para me auxiliar, para me dar aquele suporte. Nesse dia, aprove o Senhor... Que não era o Júlio. Que não era o Júlio, para a glória de Deus. Deus sabe o que faz. Uhum. E a minha mãe foi comigo para aquele consultório médico, pediatra. E chegou, ele estava na fase do oi.
Quem nos acompanha sabe, a fase do Oi foi assim, maravilhosa. Aham. Essa fase foi o quê? Ele precisava se comunicar. Como eu disse, o Oliver sempre foi verbal, ele fala, ele se comunica muito bem. E ele sentia a necessidade de falar com todo mundo. E quando eu digo todo mundo, É todo mundo na é íntegra. literalmente todo mundo. Então, aonde eu passava era: oi, bom dia, tudo bem? Eu me lembro quando, nas idas e vindas da clínica, eu parava no sinal, no semáforo, enquanto eu estava esperando, ele estava tentando gritar o motoboy para falar: oi, tudo bem? E ele via que ele não conseguia, tinha crise dentro do carro. Porque o tio da moto não falou Não oi, falou. não deu bom dia, não deu boa tarde. Então, era um período muito complicado. E nesse período fomos a essa consulta. Chegando lá, consultório lotado de Que- crianças. Só autistas, não. Não, não. Aham. É um consultório No geral. pediátrico. Aham. Eu fui no pediatra. Uhum. E muitas crianças, muitos pais e muitas mães, né? E aí é impressionante. Eu acredito que quando ele chegou, ele deve ter sentido uma alegria tão grande, que eu acho que na cabeça dele ele pensou assim: eu vou poder falar com todo mundo. Se familiarizou rapidinho no ambiente, no Eu caso. vou falar oi com todo mundo. Sabe aquela euforia? Ele não estava em crise. É importante eu frisar isso. Ele não estava em crise. Ele estava empolgado. Muito empolgado, por sinal. Entramos, fui, fiz a ficha, minha mãe me dando aquele suporte e tal. E ele começou: oi, tudo bem? Meu nome é Oliver. Oi, tudo bem? Meu nome é Oliver. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E eu já noto que tem um pai no canto que começa a olhar pra gente um pouco diferente. Que a mãe tem um radar impressionante, pai e mãe tem um radar impressionante. Ainda mais a gente que vive nisso, a gente já fica com um alerta a mais. E aí eu observei aquilo, mas não vai acontecer nada. Não é possível, né? E ele não falava oi, boa tarde, simplesmente uma vez. Ele voltava várias vezes para a mesma pessoa para falar: oi, tudo bem, boa tarde. E ele voltou, assim, eu acho que umas 3 vezes. Na segunda vez que ele voltou nesse pai, eu notei que ele fechou a cara e ele estava totalmente desconcertado. Na terceira vez, ele pegou pelo braço do Oliver, meio que empurrou, e começou a gritar que ele não precisava ouvir gritos, que ele não era obrigado a ouvir gritos. Eu, naquele momento, eu costumo, assim, paralisar em situações assim, eu fico sem reação. Naquele momento, a única reação que eu tive foi pegar o Oliver, ele era pequenininho ainda, pegar ele, colocar no meu colo e falar: desculpa, moço, ele é autista. E eu achei que ele ia falar: não, tudo bem. Era isso que eu esperava. E assim, para minha surpresa, não. Ele disse: eu não tô nem aí que ele é autista, com um tom alterado, né? Gritando mesmo Que comigo. isso. Eu não tô nem aí que ele é autista, enfim. Aí aconteceu tudo que aconteceu. Ele se alterou e eu só sabia chorar, porque eu não estava preparada para aquela Você situação. perdeu o poder de reação totalmente, né? Diante da situação que Exatamente. estava acontecendo, você. Eu não sabia o que fazer. Até porque também tudo é muito novo, né, Tati? Exato. Né? Para você, tudo está sendo muito novo. Era muito novo. Eu não tinha, como eu falei, a gente não estava preparado para passar aquilo. Uhum. Hoje eu já tenho uma postura diferente. Uma bagagem, vai tendo uma bagagem. Isso, a gente vai aprendendo, né? Uhum. E eu me lembro que eu segurava forte o Oliver, porque se eu soltasse, ele ia lá no moço de novo e ia falar: oi, tudo bem? Ele iria. Segurei e comecei a chorar, não conseguia falar nada, não conseguia falar nada. Os outros pais estavam meio que: Desconcertado gente, no o que está ambiente. acontecendo? E a minha mãe, agora, ela levanta e começa a debater com ele que ele precisava respeitar, porque aquilo que ele estava fazendo era crime, mas ele não consegue diminuir o tom e continua gritando com a gente que não era obrigado a ouvir gritos. E eu chorando. Nisso veio as secretárias, né, as recepcionistas, e falaram: então, se você não é obrigado a ouvir grito, a gente pede que você se retire do consultório. E aí eu queria ir embora. Eu queria falar com o Júlio, né? A primeira coisa que vem à cabeça é o marido, né? Claro, É o que é o nosso porto seguro. claro. Eu queria falar com ele, mas eu também ficava com medo de falar naquele Qual vai ser a momento reação? e ele chegar aqui, agora, dentro desse consultório. E eu me lembro que eu falei: eu não quero mais consultar, porque eu não estava conseguindo mais. Perdeu o crime e o ambiente, Exatamente. né, no caso. E eu me lembro que eu tinha ido ao pediatra para ver uma questão intestinal, que ele estava com alguns gases, né? E aí eu falei: não, eu não vou, eu não tenho condições. Aí me colocaram numa salinha, eles tiveram assim um tato incrível, sabe? Uma sensibilidade incrível. Me colocaram numa salinha, eu, Oliver e minha mãe, foram lá, levaram água pra mim. Fizeram assim. E o camarada meteu o pé. Tava pro lado de fora. A esposa dele me pediu desculpa, que ela também ficou totalmente desconcertada. E aí veio o médico me atender naquela salinha. Que eu falei: eu vou sair daqui, eu vou ver ele, eu não quero ver ele, porque eu tava com muito medo.
Porque da forma que ele falou, parecia mesmo que ele Então ia ele permaneceu agredir no ambiente, então. pro lado de fora. Mesmo as profissionais que estavam Isso. ali dizendo que ele não precisava estar ali. Não, ele saiu da recepção e foi para fora, porque afinal, né, de contas, a filha estava ali para consultar também. Então, meu medo era, e se ele voltar? Como ele voltou, ele ainda deu uns gritos com a gente, né? E aí me colocaram nessa salinha, e aí veio o médico, assim, acabado. Acabado. Ele só falou assim, eu não sei nem o que te falar. O que eu posso te falar é que eu amo o Oliver, já acompanhava a gente há algum tempo, né? É que eu amo o Oliver, seu filho é incrível, e aquele cara não sabe o que tá falando. Eu conversei com ele antes de vir. Eu conversei com ele antes de vir aqui, eu chorando, pastor, não consegui falar Profissional e humano, né, Tati? Humano. Porque não se trata desse momento de ser profissional. Humano. Né? Ele, como profissional, ele poderia simplesmente ter ido lá na sala, atendido vocês e pronto. Falado nada. Né? Falado nada. Isso né? aí. Eu vou adiantar vocês por causa... Não, ele foi, na verdade, humano. Antes de tudo, antes de começar a consulta, ele veio, assim, foi sensacional. E aí ele falou assim, olha, eu tive uma conversa... Antes de vir aqui, eu tive uma conversa com ele, na outra sala. Chamei a atenção. Tá? Ele fez um papel, assim, incrível, sabe? Humano. Humano. E eu saí dali agora com medo. Um pavor. Eu não posso mais sair sozinha. Eu me lembro que o Júlio ligou pro senhor, ligou para alguns amigos. O Júlio, assim, acabado, porque ele queria estar lá. Eu queria estar lá para defender vocês. Eu queria estar lá para defender o Oliver, mas eu sabia todas as coisas. Sabe. E eu saí daquele lugar com medo. Eu digo assim, que eu demorei uns 30 dias para sair sozinha novamente. 30 dias. Eu já passei por uma situação delicada também, que eu não cheguei a estar no ambiente, né, que aconteceu, mas que somente pensar, aquilo já me trouxe uma ansiedade, um medo, um pânico mesmo. Sabe o que é um pânico? E era também algo muito recente, né? Que a gente tinha acabado de passar, acabado de viver. E ao longo desses anos, o que a gente ora, o que a gente pede a Deus é para que Deus prepare a gente, para que Deus tire essas pessoas do nosso caminho, mas se acontecer, que Deus possa iluminar, dar as palavras certas e não abaixar a cabeça. Eu tinha muito de ficar quieta, calada, né? E assim, essa caminhada me deu um pouco mais de, como eu posso dizer, força. Não que eu brigue, porque eu não sei brigar. Mas eu consigo hoje falar, não, meu filho tem direitos. O meu filho é uma pessoa normal. É uma criança como qualquer outra. Hoje eu já entendo isso. Então, hoje eu me tornei aquela mãe atípica, que faz de tudo pro filho, sabe? Mas o preconceito, ele existe, tá aí, é real, muito real. Eu poderia contar aqui inúmeras situações que nós vivemos. De olhares, falas, pessoas saindo do ambiente. Eu lembro que nós fomos em um consultório muito chique, né? Em Vitória, e eu nunca tinha ido num prédio assim, sabe? Chique, porque em Cachoeiro nós não temos. E tinha 4 elevadores, a gente precisava de cartões para entrar e tal. E aí ele em crise, eu precisava passar por aquela consulta. E as pessoas, e todo mundo estava assim, com pressa, esperando o elevador. Era 4, mas ele deveria ter umas 15, 20 pessoas esperando junto com a gente. E o Oliver nervoso, né, em crise. O elevador vem, era a nossa vez. Eu, Júlio e Oliver. Poderia ir umas 5, 6 pessoas junto com a gente. Por incrível que pareça, ninguém entrou no nosso elevador. E é perceptível nesse momento, né? Eu olhei pro Júlio, a porta fechou. Eu falei, você entendeu o que aconteceu aqui? Só que a gente riu na hora, sabe? Eu falei, ninguém quis entrar com a gente no elevador. Eu falei, vamos aproveitar e vamos tirar uma foto só nossa no elevador? Aproveitou para poder... Porque poderia lamentar, poderia chorar e aproveitou. Exato. Mas assim, eu falo pro senhor, é fato. Existe, acontece. Desde os olhares, as falas, as situações. Nas escolas, por exemplo. Muito, também, muito preconceito. Assim, eu, graças a Deus, eu não passei por nada assim. É uma escola muito boa, é uma turminha, é uma turma muito boa, que ama, assim, o Oliver demais. Demais, demais. Eu falo que nós somos muito privilegiados. Então, assim, graças a Deus, até hoje eu não tenho problemas. Mas, não posso falar que isso é para todas as crianças autistas, que é para todas as escolas. Não. Eu tenho relatos de mães que passam muitos problemas dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Infelizmente, hoje ainda isso é um problema que nós temos. Eu ainda não passei. Eu tenho uma escola muito aberta, né? Eu tenho uma escola que me ouve. Mas infelizmente, ainda existem muitas escolas.
assim, que tem dificuldades de liberar um profissional, que é direito da criança, um cuidador, um professor auxiliar. Então, assim, a batalha dentro da escola é difícil. Falando até de uma escola particular, né, Tati? No sentido, Principalmente. Né? Agora, você imagina, né, eu acredito que dentro da rede pública não tem um suporte desse, né, dessa abertura. Hoje, a gente está falando aqui, mas hoje eu vi um vídeo de uma mãe que chegou e pediu para poder conhecer a sala da criança. Eu postei esse vídeo. Assim, né? Porque vocês estão aqui mais vendo aquele vídeo, eu cheguei e me emocionar. Porque você consegue sentir a dor da mãe. Exclusão. Quando a mãe chegou, eu quero conhecer a sala do meu filho, uma sala isolada, aonde bota cadeiras de tudo quanto é jeito. Era um lugar de tipo uma dispensa de cadeiras. Claro, você percebe que era uma. É isso aí, ponto. Era uma sala, mas que se tornou almoxerifado. Quando eu vi aquele vídeo ali, eu falei assim, rapaz, imagine para essa mãe chegar ali e dizer, ué, mas é aqui que meu filho fica? Cadê a inclusão disso tudo? Cadê? Então, assim, se numa escola particular, de repente ainda tem as suas limitações, imagine para uma mãe, para um pai da escola pública, da rede pública. Né? O que você diria agora para esses pais, por exemplo? Pastor, eu até me emociono, sabe? Não, porque sem dúvida, sem dúvida. Hoje, se o senhor perguntar assim, para qualquer família típica, para qualquer mãe, pai de uma criança autista, qual é o seu maior medo? O primeiro medo vai ser morrer. Tenho medo de morrer e deixar meu filho. Como vai ficar o meu filho? E o segundo medo é justamente isso, a exclusão. Meu filho vai ter acesso, vai ter amigos? Eu tinha muito medo. Será que o Oliver vai ter amigos? E aí, quando a gente pega um vídeo daquele, a gente abre. A gente ouve aquela mãe chorando, olhando o filho naquela situação, e é uma situação que acontece muito, não é uma situação isolada, acontece muito. Talvez naquela intensidade menos, mas acontece muito, infelizmente. E a rede pública, muito mais. Porque nós entendemos que é muito difícil. Hoje você precisa... Um amparo para isso, Tati. Existe, por exemplo, governamental. Né? A gente sabe que é um tipo de discriminação. Não adianta dizer que não, porque né? Existe um amparo a respeito disso, por exemplo, de uma ação judicial, né, mediante a esse tipo de tratamento, porque eu fiquei imaginando aquela mãe ali. E eu gosto de ver os comentários. Né? Além de ver as situações, eu gosto de ver os comentários. Eu já vou direto nos comentários. E aí eu vi mães ali que dizem, eu sou mãe de autista e é por isso que eu não me sinto segura para levar meu filho para a escola. Então, por exemplo, é uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes. A mãe que leva na esperança de que o filho seja socializado nisso, incluído nisso. E a mãe que ao mesmo tempo não leva porque de repente não tem condições de botar numa escola e ao mesmo tempo tem o medo desse preconceito. Como é que esse amparo a respeito disso? Existe algum órgão que verdadeiramente não é só dizer estamos aqui preocupados, mas que verdadeiramente esteja envolvido nisso? Pastor, eu queria falar que funciona. Olha, funciona. Mas... Na prática, não. Teoria é uma coisa, prática é outra. Prática é outra. Eu já tive experiências de rede pública e rede privada. Hoje nós estamos na rede privada. E Oliver faz um tratamento multidisciplinar, né? Atualmente, ele tem vários profissionais que trabalham, né? Que ficam ali empenhados no tratamento. E esses profissionais, eles fazem visitas a essas escolas, né? 2 vezes por ano, de 6 meses. Esses profissionais, eles precisam ir a essas escolas para receber um feedback, para poder auxiliar. A questão sensorial da sala. Vamos tirar alguns recursos visuais. Vamos introduzir um LabPad. São várias coisas assim que a terapia na escola, os terapeutas na escola, eles ajudam muito. Só que a escola tem um medo de receber esses profissionais. Porque na cabeça da escola, aqueles profissionais estão ali para ensinar eles a trabalhar, para falar que eles estão errados. Então, numa questão seletiva, a criança pode nem entrar na escola por causa... Não, é obrigado. A criança é obrigada. A criança é obrigada. Hoje a criança de 4 anos, ela é obrigada a estar na escola. Sim, mas, por exemplo, se vamos supor particular, existe a possibilidade, por exemplo, mediante essa falta de preparo, ou por essa falta de vontade de ter pessoas preparadas, porque a gente sabe que isso envolve muita coisa, da escola ser tão seletiva a ponto de não receber o autista? Não pode. Não pode? Não pode, de jeito nenhum. Isso é muito bom. Mas não pode. Não acontece. Vou citar alguns exemplos. Hoje nós temos um laudo. O diagnóstico é para chegar até o laudo.
O diagnóstico vai apontar, ó, tem esse déficit, tem essa dificuldade, sobressai nisso, tem um hiperfoco bacana em letras e números, que era o nosso caso. Esse diagnóstico vai trazendo tudo o que a criança é, tudo que a criança tem de melhor e de pior. Através desse diagnóstico, o médico vai fazer um laudo. Tenho em mãos o laudo de autismo. É um documento. Aquilo ali vai me amparar para tudo. Tudo, para todos os direitos. Hoje nós temos a lei Romeu-Mion, né, que graças a Deus veio assim para ajudar muito, que considera o autista como PCD, como uma pessoa deficiente. E tendo esse laudo em mãos, o que está ali dentro da lei, ele precisa ser cumprido. Só que na maioria das vezes não é. Porque eu imagino o seguinte, ele tanto pode ter a vaga, como pode alegar que não tenha. Vou citar um exemplo prático, real. Não vi na internet, aconteceu do meu lado, amigas próximas. Liga para a escola e pergunta, eu quero uma escola privada. Eu quero matricular o meu filho em tal série, tantos anos, valor, tal. Ah, é tanto. Quando... Aí fala, então, ele tem um laudo. Aqui na nossa cidade, tá? Ele tem um laudo. Ah, é laudo de quê? Autismo. Ai, a gente vai precisar cobrar 30% a mais. E pode, legalmente? Não. Isso é discriminação, isso é preconceito. Agora, né? E nós temos lei que nos... Não só falar com a criança, Tati, eu vejo com a própria família. Não, pastor, eu falo que Né? Isso não se trata só da criança, não. Isso é para com a família. É desumano. Né? Você acredita, Tati, que esse possa ser, por exemplo, um dos índices de suicídio? Com certeza, vai fazer o quê com o seu filho? Eu vou chegar no ponto que o senhor vai entender que entra muito nisso, no suicídio. Estou falando da rede privada. Aí quando você fala assim, tem 30% a mais, mas a gente não tem vaga. A lei fala que se a escola não tem a vaga para fornecer, ela não é obrigada. Se a sala tem 25 crianças e todas essas 25 já estão em sala de aula, não tem mais vaga, não é só porque a autista vai ter que te dar a vaga. Tá. Só conseguiu compreender? Tá, tô entendendo. Nós temos direito à vaga. Não pode ser negado a vaga para o autista. Mas se essa escola não tem essa vaga para fornecer, ela não pode ser processada. Ela não tem a vaga. Ela não está se privando, ela não está fazendo uma seleção. Ela não está fazendo um preconceito. Só que, na maioria das vezes, você liga, não temos a vaga. Ou 30% a mais. Não temos a vaga. Aí você pede uma amiga para ligar e pergunta se tem a mesma vaga para a criança da mesma idade, no mesmo turno, mas que não tem laudo. É uma criança neurotípica. E a escola fala o quê? Temos a vaga. Isso tem muitos processos que rolam. Não duvido nada, não. Então, infelizmente, é uma dificuldade que nós temos. Isso na rede privada. Não posso aqui generalizar. Não, ninguém está aqui. É o que eu disse, né? Não aconteceu comigo. Faltando mediante a experiência que você tem, suas amigas têm. Exatamente. Valores a mais, a falta da vaga, não tem vaga, mas para outra criança neurotípica tem. Então, assim, isso é muito real. Eu não estou falando de algo distante. Isso é muito real. Aí vamos para a rede pública, que também é a mesma coisa. São obrigados a matricular seu filho, se tiver a vaga. Você entra naquela escola, você precisa de um apoio. Tudo que tiver em laudo, tudo que tiver no laudo, aquilo é lei. Se tiver no laudo que o seu filho vai o médico indica a criança sair mais cedo, ou a criança entrar mais tarde, a criança levar o lanche, porque tem escola que não permite a entrada de lanche específico, porque a criança é seletiva, então tem que ter lá. Tudo é laudo, tudo. Então eu sempre falo com as amigas, com mães que estão entrando agora nesse universo, tudo precisa ser em laudo. Se a criança tem uma dificuldade alimentar, tem uma seletividade, laudo. Se a criança precisa de um momento para se regular, alguma coisa mais assim, porque são muitas características, né? Todos eles são diferentes, cada um precisa de algo diferente. Precisa ter no laudo. Aquilo ali é o seu documento para a vida. Em cima daquilo ali você vai fazer a sua caminhada dentro do autismo. Aí você chega na rede pública. O médico que laudou o seu filho, que acompanha seu filho, que medicou o seu filho, ele sabe que ele precisa de um apoio escolar. Então, ele coloca no laudo, necessita de apoio escolar. Ou necessita de cuidador especializado no ambiente escolar. Aí você chega na escola, então, eu sou a mãe do Oliver, estou com laudo, e
eu preciso de um cuidador. Geralmente fala assim, muito assim, né? Eu preciso de um cuidador para meu filho. Então, isso acontece muito no início do ano. Não somente na rede pública, na rede privada também. A gente está contratando. A prefeitura já lançou o edital. A gente só está esperando chegar. Ou na rede privada, a gente está esperando o estagiário chegar. Mesmo tendo, falando isso, mesmo assim não pode Não matricular. acelera o processo. Não acelera. Só que eles são obrigados. Se você leva o seu filho, eles são obrigados a cumprir aquilo ali. Precisa de um cuidador, ele tem que ter um cuidador. Ah, entendi. Só que Na prática, não funciona. Esse cuidador vai chegar lá para março. pavão colorido na teoria, mas preto e branco totalmente Exatamente. na prática. Esse estagiário, esse cuidador, vai chegar lá para abril. Ou esse cuidador vai chegar para 2 autistas numa sala só, que tem 2 laudos que pedem um acompanhante individual para cada. Temos 2 autistas na mesma classe, na mesma turma. Os 2 têm laudo que precisa de acompanhantes individualizados, ou seja, um cuidador para cada. A prefeitura não vai dar. Vai ser um para os 2. De repente foi o caso que botou essa criança que nós falamos aqui. Não dá conta, pastor. Hoje a estatística eu estava vendo ontem até um site, eu até falei com você, a gente não tem números exatos, né, por causa Sim. do censo. Eu estava vendo que possivelmente no Brasil hoje são diagnosticados, né? Que a gente Sim. sabe que polos que nem Que não diagnosticados falando. Por exemplo, né, você descobriu o Oliver. O Júlio até então não sabia. Não estava aí dentro Né? do Então, quer censo. dizer, estava fora do censo. Pelo que eu vi no site ontem, né, existe cerca aí de 2 milhões de pessoas no Brasil. Isso né? pode colocar bem para mais. Claro, por exemplo, se essas pessoas estão dentro do censo, ou seja, tendo um laudo, né, diagnosticado, eu fico imaginando o número de pessoas que, por exemplo, acham que é simplesmente um TDAH, quando na verdade Uma birra. existe, né, alguma possibilidade de autismo. Ser autismo. Ah, uma birra. É o jeitinho dele. Uma Tem muito. pirraça. Né? Exatamente. Então tem muito. Então, aí essas crianças vão para a escola, porque nós somos obrigados a mandar as nossas crianças para a escola. Sim. Hoje, se eu chego na escola e eu não tenho o suporte que meu filho precisa, eu falo, então não vou mandar ele para a escola. O oficial de justiça bate lá na minha porta. Nós somos obrigados a mandar. Aí nós temos essa obrigação e nós precisamos cumprir Mesmo essa não obrigação. tendo profissional lá, você é Mesmo obrigado não a ter- enviar. Isso aí. Nós temos essa obrigação. Um lado nós temos essa obrigação de enviá-lo. Mas do outro lado que tem a obrigação de ter um cuidador, eles não têm. Então aí a nossa batalha, o nosso estresse, a nossa briga já começa. Essa criança vai para a escola sem o suporte que ela precisa, né? O Oliver é nível 1 de suporte. Ele consegue ir no banheiro, ele consegue fazer um lanche sozinho. Só que tem crianças que não conseguem. Nada. Não. Vai Tem no criança... banheiro, não tem esse feedback. Não. Criança nível 3 de suporte passou, até nível 2, né? Algumas, 9 anos, 10 anos, que usam fraldas, que são não verbais, não falam. Se tá com dor, se tá com fome, não consegue se expressar. Fazem tratamento para melhorar, ter uma qualidade de vida. Mas que demanda mais suporte, que não pode ficar sozinhos. E cadê esses profissionais? Aí, ok, o nosso primeiro problema. Precisamos enviar essas crianças para a escola, só que a escola não tem o suporte que essa criança precisa. E o número de profissionais também deve ser muito carente. Reduzido. Porque esses profissionais que entram na área de cuidador, de professor de apoio, geralmente são estudantes. São muito mal remunerados. Eu estou falando aqui de um salário Eu imagino. mínimo. Nós sabemos quanto que está o salário mínimo no Brasil. Não dá para nada. Só que essa pessoa ela vai receber um salário mínimo para trabalhar, de repente, os 2 períodos, com 2 crianças autistas, ou até mais, porque eu disse que o governo não libera um cuidador ou 3 cuidadores para dentro de uma sala só. Esse cuidador ele vai ter que se dividir para 2, 3 crianças, dependendo de quanto Para autista. uma, dependendo, Já não dá conta? igual você falou, o Oliver é diagnosticado com uma situação. Exato, nível de suporte. E a criança que, por exemplo, já não tem O tanta... nível 3, nível 3, que como você demanda falou, mais suporte. que vai né? demandar mais atenção. Exatamente. Né? Eu penso assim, pelo menos. Né? Exato. Não vai dar conta. Então, assim, eu sou aquele tipo de mãe, eu sempre falo muito isso, eu sou muito parceira da clínica e da escola. Por quê? Se eu não for, não tem como fluir. Até porque você já compreende, né, Tati? Exatamente. Essa questão que é os 2 lados da moeda. Exato. Da necessidade do Oliver ser assistido, mas também de compreender também aqueles que assistem. Exato. Né? Ou a carência daqueles que também... Por quê? É o que eu disse. Essa criança vai, mas tem outros amigos que são autistas.
Então, essa pessoa vai ter que agora se dividir em 3, em 2, para cuidar, recebendo um salário mínimo. Muitas das vezes apanhando dessas crianças, porque são crianças agressivas. Meu filho é agressivo. Meu filho já agrediu cuidadores, profissionais, psicólogos. Então, aí o senhor pensa, ganhar um salário mínimo para isso? Não vou. Não compensa. Não vou. Se não for por amor, pela pedagogia, realmente para viver aquilo, não vai. Então, nós temos os dois lados da moeda. Essa família que entende que ela tem um laudo, ela tem uma lei que respalda, mas nós temos o outro lado, que o governo, infelizmente, não quer fazer uma remuneração melhor para esses profissionais. E aí, com isso, pega qualquer um. Hoje já não precisa mais ser um estudante de pedagogia. Simplesmente uma pessoa pode se habilitar, pode fazer um processo seletivo. Tem uns cursos, né, a respeito de como você... Mas na maioria das vezes... Já até falou, você e Júlio fizeram, por exemplo, em meio a essas crises, vocês tiveram manejos, né, um curso de manejo. De como, né, administrar esse momento da crise, né? E aí, a pessoa vai lá, faz esse curso e tá tudo bem? Não faz esse curso. Não faz também? Não, a gente está falando de uma criança na rede pública. Possivelmente essa criança, essa está indo para uma pestalose ou ela está indo para uma PAI a mais. Depende do movimento. Hoje aqui o movimento de autista em Cachoeira é a APACHES, Associação de Pais de Autistas. Essa família ela não tem o suporte que nós temos. Não tem esse privilégio. Aí vem a grande questão. Nós estamos falando do acompanhamento da criança autista. Exatamente. E dos pais, Tati. Aí é outra... Uma pergunta que eu faço para você. Você, Júlio, como é que é? Eu não estou falando de Oliver agora. Eu estou falando de Júlio e Tati. Pessoas que acompanham, que têm uma vida enganjada em acompanhar o autista, como o Oliver, que graças a Deus não é o nível 3, como você falou, né? Que isso facilita um pouco, no bom sentido, falando. Mas e agora, Tati e Júlio, como é que é o pai agora? Existe acompanhamento? Na maioria das vezes não, é o que eu estou falando. A criança ela precisa ir para a escola, mas não tem aquele recurso na escola. A família tem que mandar, mas não tem aquele recurso. Geralmente vai para a pestalose, para a PAI, e é 30 minutos de sessão de terapia por semana. Hoje, eu não vou saber falar hoje a quantidade certa de fila de espera que nós temos na PAI, mas até ano passado, a fila de espera para tratamentos para um autista dentro da PAI era 740 crianças. 740... A fila de espera? Espera, sem tratamento. A gente já está agora em abril de 2024. E olha que o assunto hoje tem se tornado mais... Está muito relevante, está aí, está na mídia. Né? A gente está em abril já. Essa fila, possivelmente, ela está muito maior. E é que a gente está falando sobre os profissionais. Não tem. Por quê? Para trabalhar dentro da rede pública, o que eu disse, a remuneração é muito baixa. Não somente para um cuidador, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um TO. Mediante ao nível que a criança é diagnosticada. Me formei em psicóloga. Eu vou querer trabalhar na PAI para ganhar X? Ou eu vou querer trabalhar em uma clínica particular para ganhar o dobro? Ou até o triplo? Incomparável, né? Então, tem essa deficiência também. Mas, por exemplo, com relação aos pais, existe uma... Porque eu acredito que os pais também precisam ser assistidos. Muito. Porque o caso da mãe que nós falamos, acho que, não sei se eu já falei aqui na gravação, não sei, mas é o caso da mãe que, por exemplo, matou a criança e se suicidou. Porque nós estamos falando do Oli está tendo acompanhamento, né, de uma criança que tem um acompanhamento, mas os pais, emocionalmente falando, existe um acompanhamento para que os pais também possam ter mais estrutura para suportar um pouco emocionalmente, ou pelo menos para estarem mais preparados para saber lidar com esses momentos? Aí eu falo para o senhor, para o tratamento da criança, quase 800 crianças na fila. Pensa o pai nisso. Ele nem entra. Não vai ter esse acompanhamento. A criança não tem, pastor. Hoje, infelizmente, nós temos mais crianças sem tratamento do que criança em tratamento. É um fato. Porque nem todas elas, nem todas as famílias... Tem família que agora está descobrindo isso. Exato. Mas até aqueles que já têm o autismo, já têm um laudo. Que não tem condições de... Não tem condições de ter um plano de saúde, não tem condições de pagar. Hoje a terapia ela é muito cara para você fazer no particular, não tem condição. E aí, então, a importância dos familiares. Ajudar. Mas eu digo para o senhor
que mesmo se a família é empenhada a tentar ajudar, talvez financeiramente também não vai conseguir. Porque é um tratamento muito alto. É um E aí, tratamento muito caro. aí eu digo também a questão do acompanhamento até no apoio moral, no sentido de estar Emocional. próximo, de estar dizendo, poxa, igual o caso da sua mãe, né? Exato. Estamos aqui, né? Os familiares, às vezes amigos, né? Eu acho que é nesse pé que entra a importância Da rede de apoio. da rede de apoio. Exato. Eu disse, essas crianças não têm tratamento, imagina os pais. Imagina. Não tem. Você vai se colocar em segundo plano sempre. Porque a carga emocional em cima Sempre. de você é Olha, muito tem um forte. estudo que fala que a pressão das mães, geralmente fala-se mais em mães de autistas, porque a gente está mais na linha de frente. Geralmente Porque o pai, como eu disse, está trabalha, é o trabalhando provedor. para sustentar, para o sustento da casa. Então, geralmente a mãe está mesmo nessa rotina. Existe um estudo que compara o estresse de uma mãe de uma criança autista com um soldado que voltou de uma guerra e perdeu todos os seus amigos. É o mesmo estresse, é o mesmo. Isso é estudo comprovado. Comprovado. Tatiane, como que você está hoje, emocionalmente? Pela graça do Senhor, eu digo 50%. E olha que o Senhor me conhece e eu sou dura na queda. Nunca imaginei que eu ia passar por um período de ansiedade. Nunca pensei que eu estaria com o pé um ano na depressão. Ou no burnout, né? Que Exatamente. hoje é a porta Você fala de entrada, muito. né? Nunca imaginei, porque eu sempre me achava muito forte, né? De encarar tudo. Mas hoje eu tenho ansiedade. Estou medicada, né? Então, a importância dessa família ser assistida é muito grande. Precisa-se de um acompanhamento. E aí eu falo, infelizmente agora, para a rede privada, para esses planos de saúde, para essa família que tem como chegar a esse tratamento. Como eu disse, se a criança autista, pelo SUS, tem 700 crianças, 800 crianças na fila de espera, essa mãe, coitada, possivelmente ela não consegue nenhuma consulta com um ginecologista. Talvez ela não consegue fazer nem isso, eu tô falando com o senhor assim, com propriedade de fala. Essa mãe que tem essa criança... De tão envolvida, né? De tão envolvida e também, não, às vezes, não consegue. Esse exame, essa consulta para ela, demora meses na rede pública. E ela tá tão envolvida dentro do autismo que ela não tem cabeça para cuidar dela. Então, essa mãe ela vai desenvolver ansiedade, depressão, vai desenvolver outras doenças físicas. Isso é muito comum mesmo. Então, essa criança não é assistida, essa mãe não é assistida, essa família não é assistida e começa um caos. Porque a mãe não está bem psicologicamente. A mãe não tem o apoio que ela precisa. A criança não tem o apoio que ela precisa na escola. E agora você faz o quê? Recente, tem um médico que a gente segue, o Dr. Paulo, de Curitiba, ele é assim, maravilhoso. Inclusive, para quem está acompanhando a gente, depois pesquisa lá, porque é sensacional, vale a pena seguir. Ele postou um vídeo e falou assim, olha, ele é muito direto, tem muitos anos, 25 anos que ele está dentro dessa luta, né, dessa causa. Hoje eu recebi uma pergunta da mãe que ela precisava de um laudo, como eu disse, um laudo para documentação, falando sobre a escola, da importância do cuidador, e ele disse assim no vídeo, pastor, eu vim aqui para ser bem sincero para vocês, eu não sei o que fazer. Eu faço laudo pedindo um acompanhante. A mãe leva para a escola fala que já tem, mas é 1 para 5, 1 para 3, 1 para 2. Esse acompanhante, ele não tem especialização, ele não sabe como lidar com uma crise de uma criança autista. A mesma escola, que não dá esse suporte, não abre as portas para a clínica colocar um AT lá dentro deles, porque eles têm medo da clínica. Essa mesma escola que não dá esse suporte não abre a porta para a clínica treinar aquela pessoa. Porque a clínica está ali, eu quero ajudar, deixa a gente ir, mas a escola não aceita. Ele disse assim no vídeo, foi assim, fantástico. Ele disse, sinceramente, eu não sei o que fazer. Essa família é obrigada a mandar, a escola é obrigada a fazer, mas não faz. A clínica quer ir ajudar, mas não pode, não tem o acesso. Acho que eu cheguei a ver esse vídeo aí. E ele diz, não sei o que fazer, e aqui eu termino meu vídeo. E hoje, de fato, é o que a gente vive. Alguns têm plano de saúde, igual nós temos. A maioria, com certeza. A maioria não tem. A maioria. Como eu disse, a maioria dessas crianças estão sem tratamento. E é assim, dói meu coração de falar isso. Porque hoje eu falo que terapias salvam vidas. Oliver não cantava parabéns. Hoje ele eu canta. lembro, né, das crises, não podia nem bater palma perto dele. Não pode. Hoje ele canta parabéns. Inclusive, o aniversário dele foi dia 31 agora e a gente cantou vários parabéns.
Ele não aceitava o erro dele nem o erro do outro. Hoje ele já aceita, ele fala, tá tudo bem errar, não tem problema errar. Lógico que ele ainda tem muita rigidez, mas algumas coisas ele já melhorou. Então eu falo, as terapias elas salvam vidas. E aí eu digo, da criança e tem essa mãe, que tá vendo tudo isso, brigando com o plano de saúde. Aquelas que não têm já não sabem o que fazer. De repente, amarra a criança em casa, como já tem muitos casos assim, tem muitos vídeos repercutindo na internet de casos assim, crianças amarradas. E aí quem não entende, imagina que maus tratos, né, sem procurar saber o que está está privando acontecendo. a criança da sociedade. Só que essa mãe ela não tem o suporte do governo. Essa mãe, para conseguir um LOAS, ela tem que praticamente passar fome, que é o auxílio que o governo dá para essas pessoas, né, com autismo. Tem que passar fome, literalmente, para receber um salário mínimo. E na maioria das vezes não vai conseguir. Então essa mãe se vê assim, em desespero. O que é que eu vou fazer? Vou ter que conter meu filho com essas crises. Se ela não consegue trabalhar, não tem um dinheiro. De repente esse pai saiu de casa. A criança está sem medicação. E até para conseguir uma medicação também, na rede pública é complicado. Você tem que fazer um processo longo, muito longo. A burocracia é cansativa, exaustiva. Aí essa mãe já não dorme. Essa mãe já não come. Essa mãe já não tem um rol de amizades. Porque ela teve que se privar da vida dela para cuidar do filho. Essa mãe não tem uma rede de apoio. Os familiares simplesmente desistiram, porque é difícil. Eu tô falando de algo não, eu sei que é real, você está acompanhando, você está por dentro disso. E essa mãe agora ela vai adoecer, pastor. Como eu disse, o caso da mãe que mata o filho e depois se mata. Por que ela mata o filho? Porque não vai ter ninguém para ficar com ele. Eu vejo que é uma bola de neve de tudo, né? Por exemplo, eu estava lendo no site, a criança autista ela tem tendências a ter uma imunidade baixa. E que aí vai gerar alguns tipos de problemas de saúde, de doenças. Eu poderia até citar, que eu até salvei aqui, mas eu não vou ler não, porque a gente sabe que... Né? E aí a gente vai ver que, além de ter que lidar com a criança autista e sabendo que agora ela tem algumas doenças, que vai adquirir algumas doenças por causa também, né, da imunidade baixa, né? Olha o tamanho de desespero disso tudo. Né? Além de lidar com a situação, né, do aspecto, né, a pessoa ainda tem que lidar agora com a imunidade baixa da criança, gerando com tudo isso, um turbilhão de coisas que vem na cabeça, né, dessa mãe. E aí, é claro, mediante até, a gente estava falando aí, a criança cresce e daqui a pouco existe também, eu vi no site, a possibilidade da criança crescer e ela também se suicidar. Exatamente, porque o índice de depressão, de suicídio dentro do autismo é muito grande. E isso lidando claramente até com a possibilidade da criança ter tido todo o acompanhamento, como hoje o Alan tem. Exatamente. Imagine aqueles que não têm. Exatamente. Né? Então, acho que o acompanhamento, eu vejo assim, tanto dos pais, parentes, né, no acompanhamento profissional, se tiver condições, daqueles que não têm, ele é fundamental. Fundamental, da escola. Né? Eu falo que tem que ser realmente em conjunto. Por isso que eu trabalho tanto assim, a cada dia, de estar próxima da escola, de estar próxima da clínica, para assim, poder contribuir. Eu sei que é difícil para os profissionais. Quantas vezes, eu sou essa mãe, é um jeito que eu tenho. Quantas vezes eu chegava para pegar ele na escola, e aí eu consegui colocar um psicólogo para acompanhá-lo, né? Fazer terapia no ambiente escolar. E quantas vezes eu cheguei ao psicólogo, a psicóloga estava com o braço roxo de mordidas. E eu saía dali totalmente assim, frustrada, triste. E no outro dia eu comprava uma pomada. Sabe, você tentar amenizar aquela dor, dizer assim, olha, eu tô aqui. Eu sei que tá difícil. Porque eu sei que para aquele profissional também é muito difícil. Então agora eu penso, esse profissional não tem esse retorno financeiro. Ele não vai aguentar. Então, de fato, é o que o senhor disse, é uma bola de neve. E essa família se vê agora nisso, não tem o que fazer. Então, o melhor a se fazer é desistir da vida. E, infelizmente, a gente tem muitos casos, o índice é grande, é alto, que acontece, infelizmente, que chega a esse ponto do suicídio. Mas também tem o outro lado, que tem essa família que está totalmente excluída da sociedade. Essa família não sai, essa família não tem amigos, essa família não consegue sair para dar uma risada, conversar, porque realmente só consegue viver aquilo e não tem essa rede de apoio. Então, a rede de apoio ela é fundamental. Eu digo hoje, se eu não tivesse uma rede de apoio, e aí eu digo entre esposo, família e igreja, eu não estaria aqui. Com toda certeza. E aí eu vou citar falando aí, você tocou no assunto de igreja. Eu vou falar até como pastor. Né? A partir do momento que a gente descobriu a situação do Oliver,
isso atinou para mim até a questão seguinte: nós também temos que nos preocupar em sermos uma igreja inclusiva para ele. E eu me recordo que ele tinha mandado pintar a sala das crianças. E aí você levou a psicóloga lá, né, a doutora, e ela trouxe. E eu me lembro que antes disso eu tinha pesquisado, eu fiquei sabendo que existem cores que para ele não é legal. Sim. E aí eu falei, peraí, meu irmão. Eu fui pesquisar e o que eu fiz? Chamei uma abençoada, Tira tudo. né? Qual a cor aqui? Me dá uma cor e tal. E ela me deu e vambora. Mandei pintar as salas todinha de novo, né? Então, assim, até pra gente, eu falo que o Oliver e a experiência de vocês ativou até pra gente esse cuidado. Como igreja. Nós né? estamos, a igreja aí mudando, né, e agora falando de uma maneira eclesiástica, as igrejas elas precisam se preparar para isso. Porque é uma realidade que está aí. Hoje não é só o Oliver. Hoje não é só o Júlio que é autista na igreja. Né? A gente tem mais irmãos adultos que eu fiquei sabendo que são autistas, depois de descobrir que o Oliver é, e crianças que também chegaram que são autistas. Então, por exemplo, né, se a igreja também não se atinar a isso, e se necessário mudar a cor de uma sala, se necessário, a gente lá na igreja mandamos comprar o abafador, o cordão de identificação, né? Ou seja, de pelo menos gerar para a família também, porque não é só pensar na criança, é pensar na família. Da família chegar nesse ambiente e dizer assim, poxa, aqui eles também estão pensando nessa inclusão do meu filho, que na verdade é da família também. Como é que está sendo essa experiência hoje para você e o que você diria principalmente para líderes de igreja a respeito disso? Eu acho que, assim, é um mês da conscientização. Acredito que é por isso que eu estou aqui, né? Que o senhor me chamou. 2 de abril a gente passou aí da conscientização. Só que é um mês todo, né? Mas eu acredito que essa nossa conversa, ela seja mais voltada para o ambiente de igreja. Sim. Para essa questão da igreja, né? E é muito interessante porque o que a gente tem vivido com a família Consumados, com a família igreja, agora falando, é impressionante. Aonde eu chego, aonde eu conto o nosso testemunho, as pessoas ficam impactadas. E elas dizem, nossa, eu queria estar lá. Queria algo assim na minha igreja. O Oliver está no torno de vigília com vocês. Orando. Ele ama. Só sabe que por ele fica em cima do altar, né? Dançando. E é fundamental. Porque aí o senhor pensa, vai levar a ceia pra gente. Nós contamos aqui. O senhor chega a ver aquela situação. Aquele abraço foi algo que a gente estava precisando. Eu estava falando com um irmão da igreja ontem, que nós passamos 3 meses, né? Sem ir na igreja. Sem ir na igreja. Agora, recente, porque nós passamos por um período bem difícil. E eu me recordo que eu recebia diariamente mensagens. Não invasivas, não de cobrança. Mas eu recebi muitas mensagens, pastor, muitas. E eu acho que até alegra o coração do senhor, Oxe, quanto pastora, ouvir isso. Muitas mensagens, muitas. De, Tati, tô orando por você. Ou simplesmente um áudio. De pessoas que nem têm o costume de orar. Pessoas tímidas. Recebi áudios assim, Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Amém. Porque não sabiam orar. Mas estavam preocupados com a gente. E ontem, eu estava falando com esse irmão. Eu recebi um áudio dele. E o áudio, ele orava assim com uma simplicidade, sabe? E pedindo ao Senhor para que abraçasse a gente. E naquele momento, ouvindo aquele áudio, no período que a gente não estava indo na igreja, vou chorar. Pode ficar à vontade, né? Foi algo assim... Sabe quando você sente que o Espírito Santo está te abraçando? Que a voz ali não era dele, era do próprio Deus falando, olha, tá difícil, mas eu estou no controle. Tá difícil, mas eu continuo aqui. Eu coloquei uma família aí lá. Eu tô aí, olha, através desse irmão. E eu falei com ele assim, se você hoje me perguntasse assim, Tati, você escolheria aquele áudio ou 10 mil reais? Com toda certeza. Eu não tô sendo hipócrita. Não, eu sei. Eu escolheria aquele áudio. Porque muito daqueles áudios me tiraram de dias difíceis. E de repente a pessoa nem sabia. Porque você sabe que a gente às vezes não fala tanto. Eu recebi muitas mensagens. Mas aí o senhor perguntou de como a igreja recebeu isso. Foi engraçado porque, da mesma forma que nós não sabíamos, não conhecíamos sobre o autismo, a mesma coisa era a igreja. Sem dúvida nenhuma. Não tinha. Para mim,
Muito novo. Não tinha. E aí chega a gente com esse diagnóstico. Eu me lembro que foi um acolhimento tão grande que chega a ser constrangedor. Um abraço. O Oliver tá correndo na igreja, pastor. Deixa o Oliver correr, Deixa ele menina. correr, tá gritando, deixa ele gritar. É algo assim, sobrenatural. Eu, sinceramente, e eu não tô aqui passando pano porque eu tô na frente do senhor que é pastor. Não, eu já falei isso diversas vezes. Eu não consigo explicar em palavras. Não. E aí eu trouxe até 2 textos. Pode mandar. João 9. Deus falou muito comigo nesse período e principalmente acerca da igreja, né? Jesus agora ele está ali com os discípulos e a gente sabe que por onde ele passava uma grande multidão ia junto com ele, sempre tinha muita gente. Jesus nunca falava alguma coisa por falar, era sempre um ensinamento. Sempre. E Jesus ele está ali agora e vem um cego de nascença. E os discípulos perguntam, e Jesus? Eu brinco que, de repente, foi a pergunta mais teológica que os discípulos fizeram, né? E aí, Jesus, quem pecou? Quem pecou? Ele ou os pais? Porque ele já nasceu assim, então alguma coisa tem. E Jesus, sendo Jesus, lindo do jeito que é, perfeito, ele responde, nem ele, Nem ele, meus pais. e nem os pais, mas ele veio assim, Agora. para a glória de Deus. Sei. Tatiana, o que você está falando comigo? Eu disse que eu recebi o diagnóstico muito bem. Eu bati no peito, é autismo, vamos para cima. Só que se passa 2 anos e eu começo a sentir a sobrecarga do autismo. Eu começo a ver que, infelizmente, o autismo não é fácil. Infelizmente, não temos políticas públicas. Infelizmente, um plano de saúde é difícil, porque até hoje eu brigo com o plano de saúde. Inclusive, essa semana, tive que brigar com o plano de saúde. É muito difícil. E eu me vejo agora vivendo essa situação. Eu falo, meu Deus, como assim? Qual o propósito que o Senhor tem nisso? O Senhor é um Deus que pode curar. A gente está falando de um Deus aqui de cura. A gente está falando de um Deus aqui que pode todas as coisas. E agora o meu filho é autista e eu me encontro nessa situação. Senhor, e aí? Sabe aquela pergunta? Sem dúvida. E que é natural fazer. Que é natural. E Deus não tem Confissão. problema com essas perguntas nossas, não. Os discípulos fizeram. Não, sem dúvida. E instantaneamente o Senhor falou comigo nesse texto. O Júlio se cobrava muito. Será que foram as coisas que nós fizemos no passado? Deus está castigando a gente? Eu sempre falava, meu bem, esse não é o perfil do nosso Deus. Ele é soberano. Ele é um pai de amor. E aí o Senhor me deu esse texto. Não é ele e nem vocês. Mas ele veio assim para a glória de Deus. Como assim para a glória de Deus? Eu falo que gerar um testemunho dói. Não é fácil. Quando a gente está vivendo aquela situação, a gente não entende o propósito de Deus. A gente somente vê angústia e dor. É muito difícil sair com um pensamento positivo no meio de uma luta. Sim. No meio do furacão, você só pensa que vai dar errado e que Deus se esqueceu de você. E o Senhor falou comigo, calma, tem um propósito nisso. Ele veio assim para a glória de Deus. Como assim para a glória de Deus? Como assim? O nome do Senhor vai ser glorificado através da vida do Oliver, dentro da nossa família, no contexto de igreja ou no contexto de sociedade? Eu explico para o Senhor porque hoje a gente está vivendo isso. Ele veio para a glória de Deus porque onde aquele menino passa, as pessoas falam que ele é diferente. E não é porque somente ele tem um autismo, ele tem uma luz diferente. Ele tem uma forma de se expressar diferente. O Senhor fortaleceu a gente no decorrer dessa jornada que é muito difícil a gente reclamar. A gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. O testemunho de vida. Se eu for falar aqui do tratamento que o Oliver tem na escola, o tratamento que o Oliver tem na clínica, meu Deus, não é sobre mim, não é sobre ele, não é sobre o plano e nem sobre questões financeiras, é sobre Deus. Sobre a glória dele. Né? Eu sempre falo com as mães, elas falam muito, né, Tati, às vezes brincam, você é queridinha. Não, os meus joelhos estão no chão. E eu acredito no poder de Deus. Mas, Tatiana, você está falando de um Deus que faz tudo isso, mas não cura. O Oliver veio para a glória de Deus. O Oliver veio para glorificar o nome do Senhor em tudo quanto ele fizer. E o Senhor que nos acompanha, o Senhor pode também testemunhar que, vivendo com a gente, ouvindo o nosso testemunho diariamente, olhando a evolução do Oliver, que é notória, o Senhor não tem aquele sentimento de gratidão, Deus é fiel. Sem dúvida. É o nome do Senhor sendo glorificado. Claro que é. Andou de jet ski.
De cavalo, Andou sem de cavalo, sela. irmão. Quando eu vi ele em cima do cavalo, eu falei, caramba, olha em cima do cavalo, andou de jet ski. Né? Olha bem. Então, assim, é o nome do Senhor sendo glorificado. Claro, em tudo. Hoje a gente entende esse propósito. E a igreja, ela foi fundamental. E aí eu sempre digo isso, sempre. As igrejas precisam se atentar a essas famílias. A igreja precisa estar preparada para receber essas famílias. Tem um fotógrafo muito conhecido no Brasil, ele tem 2 crianças, 2 filhas autistas. E o nível delas de suporte é bem grande. E ele conta que, em um dos seus vídeos, né, ele conta que ele estava em desespero. Remédio já não fazia efeito, já tinha procurado vários profissionais, já tinha ido em todas as igrejas católicas, ou até em outras religiões. E aí, chegando num determinado domingo, ele disse assim para a esposa dele, olha, o último lugar que a gente tem que ir, o último lugar que a gente não foi ainda numa igreja evangélica. Pegaram as filhas e foram. Chegando nessa igreja, as crianças muito agitadas, correndo, gritando, tendo crise. Eles se incomodam com aquela situação e decidem sair e ficar observando o culto pela janela da igreja. Porque eles estavam gostando. Eles queriam ser acolhidos. Eles queriam um abraço. Eles não queriam nada mais. Eles queriam só aquele tapinho nas costas de falar, estamos aqui, conta com a gente. Só isso que eles foram buscar. E agora eles estão ali naquela janela, as filhas pro lado de fora e eles ali assistindo o culto. Vem os diáconos e fala assim, olha, vocês precisam sair daqui porque vocês estão atrapalhando o culto. Mas a gente está aqui fora, vocês precisam sair. E aí esse pai fala, o nosso último recurso foi estar naquela igreja. E ali eu tive o sentimento de que eu podia desistir de tudo, porque se a igreja do Senhor não me deu o suporte que eu precisava, não tem ninguém. Não tem ninguém que vai me dar. Então a igreja, ela precisa acordar. Os números de crianças autistas têm crescido muito. É uma realidade dentro da nossa igreja. Claro. Da nossa Sim. igreja. Então a igreja precisa. E interessante também, eu trouxe também esse texto que vai assim, trazer a forma da inclusão dentro da igreja, dentro de um texto bíblico que eu acho que resume tudo. O Senhor disse, hoje nós temos abafadores, nós temos o cordão para identificação, o Senhor repaginou a sala, desceu para a sala dos maiores, porque hoje o Oliver teve que pular de sala para ele se sentir mais confortável. Ele tem todo o acesso dentro da igreja. Mas como fazer essa inclusão? Porque eu já fui em umas 2, 3 palestras em igreja para falar sobre essa inclusão. A dificuldade é, por onde a gente começa? O que a gente vai fazer? O que é autismo, pastor? Como que eu vou chamar essa família para perto? Não é questão de desinteresse, né, Tati? Não, desinformação. Existe sim. A gente já recebeu família na igreja ali que foram em algumas igrejas que não teve esse acolhimento. Mas eu vejo também na questão seguinte, não é por, vamos dizer assim, na maioria dos casos, é por causa de não ter conhecimento mesmo. É igual você falou, a gente quer fazer, mas como fazer? Como? Eu não sei. Da mesma forma que a família tem dificuldade para iniciar esse tratamento, a igreja tem para fazer essa inclusão. Sem dúvida nenhuma. E aí eu levo para a escola também, porque eu disse, eu também entendo o lado dos profissionais. Tem os dois lados da moeda. E aí tem Marcos 2, vai contar uma história que, se a igreja entender essa passagem, entender, ela vai praticar a inclusão maravilhosamente bem. Marcos 2 vai dizer que está acontecendo um culto numa casa. A casa está lotada. Não tem aonde colocar gente. Tem gente saindo pela janela. E Jesus está ali falando, Jesus está ali falando. 4 amigos descobrem que Jesus está na cidade. Eles falam assim, a gente precisa levar ele, o nosso amigo, que está em cima de uma cama, sem ninguém, de repente sem família, sem um suporte. A gente precisa pegar ele, a gente precisa levar ele até Jesus, porque Jesus tem a cura. Vamos levar esse camarada, vamos levar o nosso amigo. Esses 4 amigos que têm essa decisão é a igreja. A igreja precisa ir. A igreja precisa buscar essas pessoas. Sim. Hoje tem muitas famílias que não vão à igreja, que preferem ficar dentro de casa, porque tem vergonha. Isso é um fato. O senhor sabe disso porque convive com a gente. Sim. A gente ainda tem um pouco de receio. Faz parte do pai e da mãe, né? Só que a igreja precisa ser esses 4 amigos. Eles vão, pegam aquele indivíduo, chegam na casa, tem como entrar na casa? Não. Não tem como entrar na casa. Tem muita gente. Não tem como entrar. E eles desistem? Não.
Não, vou voltar com ele porque não tem como a gente entrar. Tem ali a Eles dificuldade. estão decididos, na verdade, né? A dificuldade está ali. O empecilho está ali. Mas eles olham para o amigo e falam, não, a gente precisa fazer algo. E Jesus está aqui. Talvez seria a única chance daquele indivíduo ver Jesus, ter um momento com Jesus, receber a cura de Jesus. E a igreja precisa entender isso. Que, de repente, a família está esperando isso da igreja. É o último recurso, como aquele pai fotógrafo disse. E aí eles não desistem. A gente vai subir no telhado. Olha que loucura. Olha que loucura, pastor. Vamos abrir uma brecha lá em cima e a gente vai descer e pular. De onde eles tiraram isso? Convicção, né, cara? Será que eu sou muito assim de pensar nos detalhes? Será que os 4 entraram num acordo? Ou teve aquele que, não, gente, Isso é peraí. doideira demais. Para com isso. A gente já trouxe até aqui. Tá bom, mas subir lá é loucura. A gente vai acabar com a casa? A gente vai parar no meio da pregação, do diálogo? Será que os 4 se entenderam? Isso é igreja. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Vários pensamentos, mas o propósito tem que ser um. O propósito tem que ser um. O objetivo é ir até Jesus. Levar essa família, levar esse indivíduo até Jesus, independente dos obstáculos. Talvez não vamos alcançar todos. Eles foram com a intenção de entrar pela porta, mas eles tiveram que entrar pelo telhado. Essa é a função da igreja. Abrindo aquele telhado, eles dão um acesso à cura. Deus é muito lindo. Não, sem dúvida. Eu vejo até por causa da. Eu falo porque até pra gente está aprendendo muito ainda com isso. Muito. Pastor, significa que a Consumados chegou a um nível de estar totalmente 100%? preparado? Não. Não. Mas eu acredito que por causa desses pensamentos, buracos foram abertos para que as pessoas possam ter acesso. Né? Então, assim, eu vejo porque para mim, a cada dia aprendizado. Para mim poder estar sentado contigo aqui, eu tive que parar por alguns instantes, procurar mais conhecimento, né? De pelo menos. E isso não vai servir agora só aqui para o nosso bate-papo. Para esse momento. Não, isso vai servir para uma criança, para uma família que de repente chega na igreja. Pastor, estou desesperado, como é que eu faço? Não, fica tranquilo, irmão. Né? A gente vai dar o suporte. A gente não é perfeito. Não, a gente está muito longe disso, muito longe. Mas essa sensibilidade a gente tem tido. Esse acesso. A igreja tem dado. Sem dúvida nenhuma. Tem tirado o telhado. Sem dúvida nenhuma. E eu sinto muito Deus nisso, pastor, porque Deus é muito perfeito, é muito lindo. Agora aquele camarada, ele desce naquele teto. A congregação está ali, Jesus está ali, todo mundo para receber alguém diferente. Que não conseguiu entrar pela porta. Que foi inédito até, na verdade, diante das circunstâncias. Loucura, né? Loucura, ninguém imaginava. Só que a igreja criando um acesso até Cristo. A igreja criando um acesso até Jesus. E o acesso, ele chega. Ele vai até Jesus. E o texto diz que ele é curado. Aqui a gente chega no ápice de tudo. Porque criando esse acesso, a igreja não desistindo, vai ter obstáculo, vai ter dificuldade. As expectativas, de repente, não vão ser todas alcançadas de imediato, porque não é fácil, não mesmo. Viver a inclusão é difícil, mas não é impossível. Sim. Mas vai chegar um momento que meu filho vai estar lá dando glória a Deus na igreja. Como a gente já ouve. Já ouve. Vai chegar um momento, chegou o momento dele querer estar no altar. E ele perguntar pra gente por que ele não pode estar no altar. Vai chegar um momento, como domingo agora a gente vai ter um culto infantil, aonde ele vai falar sobre autismo. Ele, com 6 anos de idade. Isso é o acesso até Cristo. Isso é o acesso para outras pessoas. Então, eu acredito que a igreja precisa viver Marcos 2. Entender que vai vir as dificuldades, mas tem como romper. Tem como furar a bolha. Na verdade, então seria a palavra para a liderança buscar esse acesso. Esse acesso. Porque a gente pensa assim, mas nem todas têm o recurso. A Consumados também não tem esse recurso. Mas nós buscamos diante do Senhor essa sensibilidade para que o acesso seja gerado. Exato. Né? Às vezes nem é para... Não vai ser adquirir um acessório. Não. Um acessório que eu digo um cordão ou um abafador, né? Trocar a cor de uma sala. Mas, de repente, com uma criança com sensibilidade auditiva, essa igreja ela vai pensar assim, eu posso diminuir um pouco o som. Sim.
Não, sem dúvida. Porque o que é diminuir o som um pouquinho para uma Que é família o que estar nós adorando ao trabalhamos Senhor? até na igreja hoje. O aquário, A gente investiu até no equipamento acústica. para poder também diminuir mais ainda o volume. exatamente. Né? Claro, não só pensando no autista, mas pensando também no idoso, pensando também Conforto nessa auditivo. inclusão, Na né, no inclusão de geral. todos. Né? De gerar esse acesso que para Acesso. todos seja, né, real. É Né? difícil criar? É difícil. Claro que é, sem dúvida nenhuma. Mas o senhor entendeu que precisava ser criado e foi em busca, ouvindo um, ouvindo o outro. Esse acesso Capacitação, até para as tias que trabalham hoje no na Ministério Ministério Infantil, né? A gente trouxe a psicóloga lá, exato, que foi uma orientação muito sensacional. forte. Então, assim, para a gente, né, é o que você falou, a gente tem que gerar uma forma de gerar esse acesso. Esse acesso Como? precisa Vamos ser fazer criado. quem entende. Hoje você tem bagagem, a psicóloga, né? Então a gente vai crescendo e vai aprendendo e vai É isso gerando aí. esse Eu acesso. acho que a chave é essa. A igreja entender que precisa criar o acesso. E entender que às vezes não vai conseguir entrar pela porta. Não vai conseguir entrar pela janela. Vai ter que tirar o telhado. Mas tirando o telhado, chama a atenção de Cristo, Cristo para e derrama aquilo que você procura. Então, assim, é isso. A liderança, as lideranças, as igrejas hoje precisam entender que o acesso precisa ser criado. Às vezes, minimamente. Às vezes com recurso maior. Hoje, graças a Deus, temos igrejas que têm bastante recurso, outras menos. Mas pode ser criado um acesso. Algo pode ser feito, né? Algo Tati, pode pra ser feito. facilitar. Abraçar essa família. Amém. E assim, eu queria, só para terminar aqui, eu não posso deixar de falar falando Ainda de tem a igreja. perguntinha aqui, né? Eu falo demais, cadê a hora? Ó. Uma experiência que nós tivemos com a igreja, em relação à igreja, foi no início do diagnóstico. Eu disse que foi um tratamento muito caro, muito difícil. Nós nos encontramos numa situação que a gente não ia conseguir fazer aquele tratamento. E eu me lembro que em um retiro de liderança, nós fomos. Para mim hoje, Tatiane, o que impactou a sua vida dentro do autismo? O que você, assim, nunca vai esquecer que você viveu dentro do autismo? E eu tenho certeza que isso tanto eu, tanto o Júlio, que nós conversamos sobre. Porque eu perguntei, meu bem, o que te impactou? É isso. Não tem outra coisa. Eu falei que nós tivemos uma experiência ruim com preconceito. Mas o preconceito não impactou a nossa vida. Essa experiência impactou a nossa vida. Eu chego para um grupo da igreja, um grupo de liderança, e digo que eu estava desconfiada que meu filho poderia ser autista, mas que eu precisava fazer um tratamento muito caro. E naquele mesmo momento, o pastor louco da igreja diz que aquele tratamento ele não vai ser pago por nós, mas vai ser pago pela igreja. Pergunta para todas aquelas pessoas se estavam de acordo, todo mundo chora e diz, estamos. Chegamos na igreja após evento, todo mundo maravilhado, Deus purinho naquele lugar. E na oferta da igreja, Nos dízimos oferta. dízimos e oferta, aquele pastor ele decide lançar aquele desafio para a igreja. Eu me lembro que eu estava lá atrás com o Oliver porque ele estava nervoso naquele dia, porque tinha sido um final de semana típico. Estava no período das crises, né? Final de semana típico, de retiro. Uhum. E eu lá longe, bem no cantinho, e eu só consegui cair no chão e eu chorava muito. E quando eu levantei a minha cabeça, não tinha uma pessoa sentada no banco. Praticamente toda a igreja levantou para fazer aquela oferta. E, pastor, eu digo que as poucas pessoas que ficaram no banco, se soubessem que era para gente, que era para o Oliver, de repente teriam levantado, sabendo a causa. Uhum. Isso é ser igreja. Isso é dar o acesso. E que acesso? Foi fundamental. Foi fundamental. Vocês literalmente pegaram a nossa cama dentro da nossa casa, tiraram o telhado e nos deram acesso para Jesus. Uhum. Então, é isso que essas famílias precisam. Esse apoio, esse suporte. Como eu disse, a igreja foi fundamental. A minha família foi fundamental. Fundamental. Amigas, amigos dentro da igreja, que hoje a nossa amizade está dentro da igreja, que dão esse apoio. Ver o apoio que o Júlio tem dentro de um ministério que não cobra, não tem a cobrança, porque entende as limitações. Ele esquece as coisas. Ele não vai nas reuniões porque ele não gosta muito. E todo mundo entende. Isso é acesso. Isso é acesso. Então, hoje eu digo para a igreja que é isso. No pouco ou no muito, o acesso ele tem que existir. Vou falar aqui nessa câmera aqui, né? Queridos,
Para a gente é um privilégio muito grande estar podendo falar sobre esse assunto aqui. Possivelmente a gente vai dividir o vídeo em duas partes, mas eu quero dizer para você assim, para a gente é satisfatório demais viver a experiência que Deus tem dado a gente de viver com essa família, que com certeza Deus tem usado para a glória dele, para edificar muitas e muitas vidas. Então assim, eu espero que você realmente esteja atento aí, que você depois possa já seguir a Tati aí, né? No caso das redes sociais, nós vamos estar colocando aí. Eu espero que você esteja realmente sendo muito edificado, muito. Se você ainda não faz parte, né, aqui do nosso canal do YouTube, se inscreva, ative os sininhos. Nós temos muitos outros assuntos também para estarmos abordando e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a tua vida. Ok? Eu quero aqui terminar, antes da gente terminar, né, Tati? Vamos às perguntas, porque nós abrimos hoje nas redes sociais. Nós temos aqui 3 perguntas, né? E aí, de repente, a gente pode ser bem objetivo. Com quantos anos, aí a irmã Graça fez essa pergunta, com quantos anos se confirma o autismo? Aí depende. Depende da criança, depende do profissional. Hoje não tem essa questão de limite de idade. Antigamente, os profissionais ainda falavam, não, precisa ter 5 anos, precisa ser mais velho. Hoje não. Como eu disse, o critério diagnóstico hoje para o autismo está bem amplo. Então, hoje você consegue diagnosticar uma criança com 1 ano de idade. Eu já conheci casos, crianças de 8 meses sendo diagnosticadas. Então, para a glória de Deus, hoje os recursos estão chegando. Profissionais têm se capacitado a cada dia. Então, não existe uma idade. As outras comorbidades existem. TDAH, o TOD, aí a partir dos 5. Em casos específicos, tem crianças, inclusive o Oliver, foi diagnosticado com TDAH aos 4 anos e meio, né? Mas para as comorbidades, existe ainda essa faixa etária, né? Essa idade, 4 anos e meio a partir de 5. Agora o autismo não. Graças a Deus, a gente rompeu essa barreira. Qual a importância do tratamento? Outra pergunta aqui. A gente já falou muito, né? Muito. Sobre a importância do tratamento, mas eu digo que é fundamental. Quem dera se todos eles tivessem uma intervenção precoce, logo nos primeiros anos de vida, né? Tendo esse tratamento, tendo acompanhamento especializado, tendo uma equipe multidisciplinar, também com a escola fazendo esse tratamento em conjunto, essa criança com certeza iria evoluir muito. Eu sempre digo que terapias salvam vidas. E ponto final. E a importância da rede de apoio, é a última pergunta aí. A gente falou muito também sobre a rede de apoio. Se você não assistiu, assista aí, gente. Assiste tudo. A rede de apoio é fundamental. Como eu disse, essas famílias elas vivem um furacão. Eu digo que a gente vive uma panela de pressão. A gente precisa desse acesso, a gente precisa desse carinho, a gente precisa desse colo, às vezes, sabe? De receber uma ligação e você não fala nada, simplesmente ouvir. De repente você só vai ouvir choro. Mas é emprestar os seus ouvidos para isso. Então, o apoio, a rede de apoio é fundamental. Fundamental. Eu digo que a rede de apoio ela é tão importante quanto o tratamento. Porque se essa família não tem o apoio devido, o tratamento também ela não vai conseguir chegar até ele. Então, essa família precisa de um total apoio. É fundamental. Tati, só te agradecer. Com certeza a gente vai tentar também trazer a psicóloga aqui. Com certeza você vai voltar, não só para falar de autismo, mas de outros assuntos também. Quero agradecer a você por estar aqui abrilhantando aqui o nosso papo, não é do segundo, na verdade o terceiro vídeo, né? Mais segundo assim com bate-papo. Eu espero que verdadeiramente Deus continue te usando nessa terra, que as pessoas que com certeza aí nos acompanharam aí, que vai assistir esse vídeo, possa realmente ser muito edificado. Para a gente poder fechar, eu tenho certeza que aqueles que estão acompanhando a gente em casa aí, vem cá, Julião, só aparece aqui do lado da Tati aqui. Vem cá, a gente falou que não ia chamar ele, mas só para o pessoal ver quem é o Júlio, que de repente você está em casa aí, gente, dizendo quem é esse rapaz? Esse aí é o homem, gente. Esse aí, se precisar de um cheque forte, aí é só chamar o Júlio que ele resolve o negócio aí. Ok? Querido, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês, que vocês realmente possam aí se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar, para que muitas e muitas outras famílias sejam abençoadas. Amém. Tati. Pastor, tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe. Precisando, estamos aí. Amém. Foi um prazer. Em nome de Jesus.